Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui no canal da Ciência Universalista. E já faz um tempinho, já estava com saudade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E hoje para falar rapidamente sobre o nosso evento, que foi o Simpósio Consciência Cósmica, realizado no dia 17 de outubro de 2015. E além de debatermos muitos assuntos, foi um dia muito especial, que foi um dia comemorativo dos 2 anos de projeto, de trabalho do Ciência Universalista. Então lá a gente vai ver que a gente abordou ciência, espiritualidade, ufologia, sincronicidade, autoconhecimento, transição planetária, e tudo isso convergindo para o que eu chamo de consciência cósmica, que é se enxergar de uma maneira maior, macro, nesse universo todo, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre o projeto, né? Sobre mim, como é que começou. Desde criança, eu sou bastante curioso, né? Então, sempre estive imerso aí nesses estudos, sempre fui fascinado pelo espaço, desde 3 anos de idade já gostava de assistir aqueles VHS da Enciclopédia Barça sobre o cosmos, aí veio o Carl Sagan, etc, etc. Mas em 2010, deu uma vontade muito grande de começar a desenvolver algo. E aí veio o espaço de estudo fractal. E essa ideia, em 2010, foi de desenvolver em um ambiente, tá, um estudo a partir de uma reunião que terminou sendo mensal. E um blog, que é esse que vocês estão vendo aí do lado, que não saiu dessa página inicial, tá? Então, o fractal, como vocês podem ver ali embaixo, Ciência e Filosofia Universalista, já foi um ensaio do que a gente está fazendo aqui agora. Só que ao invés de me colocar à disposição 24 horas por dia, gratuitamente na internet, eu tentei fazer com que pessoas fossem até um local para a gente conversar. E vi que é muito difícil, tá? E aí terminou não dando certo. E, passados alguns anos, na verdade 3 anos, veio a ideia de fazer o Ciência Universalista, que foi justamente esse formato. Primeiro, o protótipo aqui seria o canal Nova Ciência, Ciência Universalista. Mas ficou muito nome ciência, muito bagunçado, até onde a gente enxugou para o Ciência Universalista, e agora temos esse formato aqui embaixo, que é justamente aquela ideia de uma ética, de uma linha de pensamento, que você vai do micro ao macro e pode estar utilizando isso, tá? Então não fica aquela ciência restrita a fronteiras. Seria uma ciência realmente completamente universal, claro, que respeitando o nosso nível de percepção. Mas é uma ciência aberta, uma ciência sem orgulho, uma ciência que, ao invés de ditar uma afirmação, ela, na verdade, ela abre a sua mente para um universo de infinitas possibilidades. Então essa foi a ideia. E dentro desses 2 anos, qual é a ideia que eu procuro passar para vocês nesses vídeos? É que o complexo não precisa ser difícil, tá? Então o meu objetivo é acessibilidade, porque acessibilidade, o YouTube está aí, ainda é gratuito, espero que continue sendo acessível. Você pode assistir o vídeo quantas vezes quiser, pode assistir na televisão, no celular, em qualquer lugar. E didática. É interessante que eu vou colocar, mas uma das questões que foram colocadas nesse simpósio, e que algumas pessoas vêm me passando, é o seguinte: umas acham interessante não haver muita pausa. Vocês podem ver que meus vídeos não são editados. Eu deixo fluir de uma maneira bem espontânea, natural, como um bate-papo com vocês. E como objetivo é justamente vocês nem sentirem direito na transição de slides as mudanças de assunto. Porque eu acho que a beleza é justamente ver o link entre as informações. E não, agora vou falar de ufologia. Então, para quem gosta de extraterrestres, esse é o momento. Pronto, agora vamos falar de espiritualidade. Aí a galera do ZT já vai embora e vem a galera da espiritualidade. Irmãos, né? Então, a minha intenção é mostrar que tudo está interligado. E está tão interligado que, se a gente conseguir abordar isso de uma maneira simples, a coisa vai fluindo, e quando vocês verem, já chegou no final, já chegou em uma filosofia, e depois cai a ficha. Pô, realmente, como tudo está amarradinho. Então,
esse, pelo menos, é a minha tentativa, tá? Eu me esforço ao máximo para passar para vocês. E, então, me sinto, nesse momento, sempre sou um aluno, tá? De todos vocês, eu aprendo demais. E, ao mesmo tempo, um professor, mas um professor que, ao mesmo tempo, professor de faculdade, como, para muitos, um professor de pré-escolar. E o que é que eu quero fazer? Integrar isso tudo. E a maneira que eu converso com um pós-PhD em Ultra Física Nuclear Avançada Power Mix Extreme, eu quero falar com a criança, tá? É aquela coisa, o momento que estamos está tão crítico que a gente tem que atingir o máximo de pessoas possível. Essa é a minha ideia. E aí vocês podem ver o resultado, né, de alguns vídeos aí desses 2 anos de trabalho. Então, posso destacar, eu gosto de todos eles. Todos eles na playlist aqui do YouTube Treinamento, eu coloquei uma ordem que é uma ordem didática, tá? É uma ordem justamente para fechar um ciclo, para fechar um treinamento. E eu pincelei um pouco de cada vídeo nesse simpósio. Mas tem mais de gente, de 20 horas gravadas, de falatório, de mas muita informação. Então, em 8 horas de simpósio, não dá nem para chegar perto, né? Então, eu fiz um mix, eu fiz um resumão, dei uma ideia de uma nova linha de pensamento, mais gerando perguntas e abrindo um leque, do que propriamente explicações de todos os detalhes que não daria tempo. E destaco entre esses vídeos o 1111, que é o que tem mais visualizações, que mais chama atenção, mais impacta, até mesmo com essa capa, esse elemento da sincronicidade, e o Transição Planetária. E o resumo do assim. São as 3 obras que mais estão repercutindo aí entre vocês. Em todos eles eu tenho um retorno, um diálogo sempre muito interessante, tá? Com o pessoal aqui do YouTube. Então vamos lá, ao simpósio Consciência Cósmica, tá aí uma foto do nosso crachá, tudo feito por mim, a arte de um colega que gratuitamente disponibilizou em ajudar, deu essa força. Então tudo confeccionado de uma maneira simples, para ser o mais tranquilo possível para todo mundo. Tá? Então esse foi um valor que foi rateado, o custo ficou somente de R$15 por pessoa, então deu para ratear o custo do local. Algumas coisas eu mesmo que levei, fiz questão. Mas foi um dia muito bom. E o local foi esse aí. É um hotel que fica aqui na orla da cidade de Salvador, o Hotel Alamar. Um hotel muito simpático, o pessoal atende muito bem, bem acolhedor. E é isso. E assim, aí estão aqui, ó, todos credenciados, todo mundo ficou com o seu crachazinho, bem identificado. E teve um susto, que foi o seguinte, começou 8 horas da manhã. E aí, quando deu 5 horas da manhã, eu já estava acordado, preparando as coisas aqui. E a gente fez, vocês vão ver lá na frente, um lanche. Uma das coisas que a gente levou foi café. E na hora de fazer o café, acabou o gás. Quem é que pede gás às 5 da manhã? Aí a gente, e agora? Gente, eu fiz o café esquentando água no micro-ondas. Foi a única forma. E aí foi aquele susto e atrasou. Eu queria chegar lá às 7 para preparar meu local, terminei chegando perto das 8. E aí, logo depois, quando já está para começar, vem o grande colega, o Michael, lá do hotel, me chamou no canto e falou: Rodrigo, a Coelba, que é a empresa, a concessionária de energia daqui, vai precisar fazer um serviço na rua atrás e vai desligar a energia do hotel por 1 hora. Meu Deus, eu falei, o que eu vou fazer? Tem uma porrada de gente aqui na sala que eu nem conheço. E como é que eu vou falar isso para eles? Da melhor maneira, fui lá e falei, gente, é o seguinte, estamos com um possível contratempo. E se isso acontecer, a gente aproveita, faz umas dinâmicas, vai lá para fora, vê o mar e vai conversando. E o pessoal, totalmente 10, pessoal, só tem que elogiar todos. Foram bem compreensivos e beleza. Nisso falta energia. E aí vocês vão ver que a gente estava usando retroprojetor. E aí o projetor, o que é que aconteceu? Por sorte, o ar-condicionado, a fase do ar-condicionado não desligou. E a gente achou uma tomada que era uma fase que ainda tinha energia. A gente conseguiu uma extensão e, resultado, conseguimos prosseguir sem nenhuma interferência. Então, é aquela coisa, a gente passa por esses desafios, mas o universo sempre conspira, né, ao nosso favor. E aí tá a turma da manhã, gente. Essa é a foto oficial da turma da manhã. E não dá para citar nome de todo mundo, mas o que eu posso dizer é que todos, sem exceção, pessoas muito legais,
foram muito simpáticas, muito acolhedoras também. Todos conversaram comigo em algum momento. Então, assim, só fiquei super grato e muito feliz de ter conhecido pessoas que estão em contato até hoje. A gente vai ver em grupo de WhatsApp que foi criado depois desse evento e etc. Mas muito legal, gente. Aí tá a turma toda da manhã. E agora eu não vou explicar, só vou pincelar, vou só mostrar os assuntos que a gente abordou. Então, pela manhã, na primeira parte, ou seja, antes de um intervalo que a gente fez para o lanche, fiz uma apresentação parecida com essa que eu fiz agora, falar um pouco sobre mim, sobre o que é que me motivou a esse projeto, e quais são os interesses, que é aquilo que a gente falou, acessibilidade, gratuidade, etc. Tal. O início do canal, depois a gente abordou o que é Deus, qual é a ideia de Deus, o que é a ideia da criação do tudo, o que é o tudo, né? Começamos a entrar nessa polêmica, nessa discussão, entramos num novo modelo de universo, que é o universo fractal. Falamos um pouco da estrela de Davi, que a gente vai chegar ali embaixo, a flor da vida, que é esse o nosso símbolo, o nosso canal que está aí do lado. Falamos um pouco da latitude 19,47, a matriz vetorial do equilíbrio, a estrutura fundamental do vácuo. Inclusive eu passei um material que eu já disponibilizei aqui no canal, que é justamente uma animação que eu utilizei lá do projeto Ressonância, na Serra-Man, mostrando um modelo geométrico de como as dimensões, de como o vácuo e a nossa realidade, a nossa densidade, como na verdade o tudo existe, qual é a geometria da criação, como é que a energia muda de densidade e como é que ela se amplia, como é que ela muda a sua escala, seguindo um padrão. Tá? Então, com isso, a gente vai ver que todo esse conhecimento está imerso e está sendo passado para a gente, desde de culturas antigas, até em imagens que aparecem em plantações. A gente fala um pouco do Fibonacci, mostrar que tudo no universo, tudo, simplesmente tudo, está girando. E aí vamos chegar ao modelo do duplo torus, que é o modelo, né, de retroalimentação, da singularidade, de expansão e contração. Vamos falar da flor da vida, que é esse símbolo que a gente coloca como um elemento, como ícone do nosso canal. E isso integrando aos átomos, células, galáxias, ou seja, em todas as escalas temos o mesmo padrão de modelo da criação. O que somos, ou seja, qual é a nossa percepção do que somos? A nossa percepção do que nós somos é limitada pelos nossos sentidos. Visão, a limitação da visão, a limitação da audição, etc. Então, começamos aí do universo, viemos para o que nós somos. Entramos num outro parâmetro que a gente fala muito sobre espaço, grande e pequeno, mas entramos no tempo. Como é que se tudo gira, tudo gera um ciclo, gera uma espiral, como é que o tempo estaria encaixado nisso? E encerramos amanhã entrando nesse outro sentido não muito abordado, que é a nossa percepção ultradimensional, que é a nossa mediunidade. Tá? E todos esses assuntos vocês podem ver nos nossos vídeos aqui no playlist treinamento, estão todos lá, espalhados em diversos temas, tá? E então a gente foi colocando de maneira bem rápida, mais didática possível, o link, essa visão, para chegarmos lá na frente e abordar outros assuntos, tá? E aí, algumas imagens lá do evento. Aí eu estou apresentando alguma parte lá, estou até nesse momento falando sobre os filmes que abordam a sincronicidade, como Interestelar e o Universo no Olhar, filmes que eu recomendo bastante. E ali atrás está o nosso amigo Thiago, o famoso Bolinho, que além de participar também deu sua contribuição no final, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu botei lá em cima, bebe água, Rodrigo. Isso aí foi minha esposa, toda hora colocava água lá para mim assim, bebe água, você não está bebendo água. Mas a gente se empolga, a gente esquece até de beber água. E aí na segunda parte, depois de um sensacional lanchinho, lá mais para frente eu vou colocar umas imagens do que foi esse lanchinho, a gente começou a entrar, pegou com essa carga de entender um pouco como é e como funciona, qual é o formato, não só do universo, como de tudo da criação. A gente começou a vir para entender o que nós somos e qual é a nossa origem aqui no planeta Terra. Como é que o ser humano, essa nova civilização, essa atual civilização,
começou a se desenvolver aqui no planeta. Então a gente vai falar sobre a origem da raça humana, falar sobre o que eram aqueles deuses no passado. Que antigamente o que não faltava aqui eram deuses. Deuses do sol, deuses dali, deuses daqui, todos os povos narrando deuses, inclusive descrevendo, né, seus fenótipos, etc. E a gente vai começar a relacionar esse link às nossas origens. Então, citamos passagens bíblicas que mostram justamente esse intercâmbio cultural entre diversas civilizações. E a escola da vida, qual é a missão da humanidade agora, nessa fase atual do planeta? Qual é o modelo? A gente vai ver que nós não estamos abandonados nesse planetinha. Isso tudo faz parte de um sistema. E esse sistema está sendo monitorado, está sendo acompanhado, e estamos numa verdadeira escola. E falando dessa escola, a gente entrou no assunto que é famoso, um assunto famosíssimo que atrai muita gente, que é transição planetária. Então a gente abordou um pouco as mudanças físicas, geológicas que o planeta está passando, seja em seu campo magnético, como no seu relevo, na sua geografia, como algumas possibilidades. Falamos aí de teorias dos maias, dos sumerianos, sobre possível que os cientistas chamam de Nêmesis, ou uma estrela que faz parte de alguma forma ao nosso sistema solar, do planeta Nibiru. E falamos também sobre as emissões de energia no equador da galáxia. Falamos de campo magnético, de como o campo magnético da Terra está se comportando, sobre meteoros, o que não falta aí todo dia. Agora a gente está vendo em Bangkok, não sei aonde, Rio de Janeiro, o céu clareia tudo, né? Então, assim, tem muita pedra rolando por aí. Isso tudo pode trazer indícios de algumas mudanças e a gente foi colocando esses links. Falei um pouquinho também sobre o Hopi, a civilização indígena norte-americana, onde eles falam sobre a estrela Catina, se é que essa é a pronúncia, mas eles falavam que em algum momento um objeto celeste é observado como uma pequena estrela azulada, e que isso traz justamente como um presságio um momento em que há uma grande mudança no planeta. Coloquei até uns sonhos que eu tive, e que depois eu fui descobrir essa teoria dos Hopis, mas que bate muito bem casou com alguns sonhos que eu tive, e etc. E entramos na ressonância Schumann. Expliquei um pouco o que é a ressonância Schumann e como é que ela está sendo mudada. Tanto que o nome era constante. E essa constante já não é mais constante, ela já está bem diferente o valor. E essa ressonância, a gente vai falar também da ressonância da água. Falar um pouco do Masaru Emoto, o saudoso cientista japonês que mostrou a diferença no arranjo cristalino da molécula de água em sua solidificação, sua cristalização, e como o pensamento, como energias conseguem influenciar a sua criação. Então a gente vai ver que o estado mental, que imagens, que falas, ou seja, que emanações de pensamento positivos, sabe, que tendem ao equilíbrio, a sua estrutura se forma de uma maneira linda, perfeita, harmônica. E pensamentos destrutivos, negativos, distorce o arranjo e complica a sua formação. E a gente faz aquela associação em que nós somos praticamente feitos de água. Daí o nosso estado mental, ele reger como é feita a nossa construção, ou até mesmo a destruição do nosso corpo e do que está ao redor. E entramos na dualidade, entender o que é isso. Certo, errado, bem, mal. Né? Aqui, ó, branco, preto. Onde isso se encaixa na nossa ética de vida, na nossa ciência, na nossa moral. E aí fomos linkando todos esses assuntos. Ali também que eu não citei, tipologia extraterrestre. Fala um pouco, aproveitando desses deuses antigos, a gente mostrou que são narrados vários tipos de seres diferentes e que hoje são catalogados como diversos fenótipos de civilizações já contactadas por algumas pessoas, né? E aí, pessoal focado, aí, prestando atenção, meu amigo aí, nosso amigo Rubinho aí na frente, Manuela, mãe dela, Márcia, tá toda a galera toda aí, isso foi pela manhã, prestando atenção, fazendo perguntas, pessoal 10, não tem o que falar mesmo. E, gente, foi muito assunto. Aí a turma do fundão, mas a galera sem bagunça, totalmente focada, sabe? Praticamente todos estavam ali trocando ideia, prestando atenção e respondendo, reagindo. E fomos levando. E aí chegou um momento que a gente teve que escolher.
O que, que a gente vai escolher? A gente vai escolher ali, ó, a pílula azul, a gente vai escolher novas perspectivas, vai abrir a nossa mente para observar o universo de uma outra maneira e conseguir, dentro dessa complexidade, enxergar mais coisas, ou vamos ser mais um na massa, escolher o que a mídia quer passar para a gente e acabar aí. Ser mais um, ser feliz com sexo, futebol, cerveja e religião, e acabou. Então, foi um momento que a gente conversou um pouquinho, deu muita risada, fizemos algumas piadas e seguimos em frente. Em frente para o almoço, tá? A maioria das pessoas terminaram almoçando lá mesmo, em frente ao hotel tem um restaurante, que a gente descobriu que é um restaurante até legal, preço bem convidativo. E aproveitamos o almoço para conversar. O assunto não parou, a conversa não parou o tempo nenhum. E aí a gente foi trocando ideia, foi conversando, depois até me chamou a atenção, falou assim comigo, poxa Rodrigo, que interessante a sincronicidade. Eu estava conversando um negócio na mesa com o pessoal, quando de repente eu ouvi você conversando e na mesa ao lado, e estávamos todos conversando sobre o mesmo assunto, sem um ouvir o outro. Eu não ouvi ninguém no momento, né? Mas são coisas da vida, né? E aí rolou o almoço, a gente conseguiu terminar, meio-dia, meio-dia e meia, e ficamos de retornar às 2 da tarde, onde começou a segunda parte do dia, o segundo ato. E nesse segundo ato, depois de abordarmos bem a questão filosófica, científica, do universo, do que nós somos, das nossas origens, né, de transição planetária, aquela parte toda linda, entramos na parte complicada da coisa, aquela parte de cutucar os poderosos. Então, começamos falando sobre alienação, como a nossa sociedade está se comportando hoje. Aí falamos dos casos famosos, pincelamos, né, como o 11 de setembro, mostrando a grande farsa, a grande maquete que foi feita ali, com uma coisa muito mais macabra do que aquele absurdo que a gente já viu. Falamos um pouco de gripe aviária, gripe suína, algumas coisas que em 2008 eu fui acompanhando e foram acontecendo, perseguições de cientistas, etc. Tal. Os casos da Malaysia Airlines, que o avião que sumiu, depois outro que caiu na Ucrânia, cheio de coisa errada, cheio de treta, cheio de coisa que não bate. A gente vai ver, siga o dinheiro que teve interesse para aquilo acontecer. O famoso caso Roswell. A gente falou também do famoso ET de Varginha, que quando você fala ET de Varginha já tem gente dando risada e a coisa não é bem por aí. Então, falamos do acobertamento da NASA. Mostramos, por exemplo, que o engenheiro sênior da Lockheed, ele declarou oficialmente que todas as imagens da NASA são, de algum modo, manipuladas digitalmente. Tanto que a gente viu que a União Europeia, quando começou a corrida espacial e a tirar foto e a mandar sondas, a gente vê que as fotos são completamente diferentes. Eu mostrei lá uma foto da superfície de Marte, aquele céu avermelhado, aquela coisa bem inóspita, e a outra, na União Europeia, céu azul, completamente diferente e do mesmo local em relação à foto da NASA. E aí fomos avançando, a gente falou um pouco da manipulação das mídias, falou um pouco de algumas estruturas que foram identificadas em Marte, por exemplo, aquela foto do rosto em Marte, uma coisa interessante, aquilo é isso, aquilo é erosão, aquilo é pareidolia, aquilo é etc. Sim, mas o detalhe é, a NASA não divulgou aquela foto, foi um hacker, no final da década de 80, que arrancou conteúdo, e um dos conteúdos que ele arrancou foi aquela foto. Aí, então, a NASA veio dizer que era balela. Sim, mas por que não divulgou? Por que não disse antes que era balela? Olha, gente, que balela, olha que besteirinha que a gente achou, olha que pareidolia, parece o rosto, né? E vimos uma análise que passa a enxergar aquilo não como rosto. Pega aquela imagem, olha ela de cabeça para baixo, vocês vão ver que aquilo é um busto, ombros e um rosto, olhos alongados de certamente um ser, tá? Ou seja, pelo menos eu acredito que quem esculpiu aquela montanha inteira. E aí falamos um pouco sobre como a mídia passa grandes conteúdos. Vimos que a desinformação hoje é o seguinte, o acobertamento existe, mas não é tão eficiente quando hoje todo mundo é uma filmadora. Então o que eles fazem? É a desinformação. Eles contaminam todas as verdades. Então, boa parte do conteúdo que seria muito interessante, libertador, eles jogam como um filme. Aí você até pensa, os caras estão divulgando, estão mostrando a nossa cara, mas virou filme. Então o povão não aceita, isso é coisa de filme, você está vendo muito Matrix, Rodrigo. Isso aí está viajando, isso aí, etc. Então abordamos um pouco sobre isso. Outra coisa, Rodrigo, quais são as fontes dessas informações que você traz a mim?
é oficial, a ciência atesta, é uma teoria, o governo comprova. E eu mostrei o seguinte, recentemente teve um jornalista que disse que tinha uma dieta que comendo chocolate você emagrecia. Saiu em todas as revistas científicas, de artigo, etc e tal. Esse artigo saiu em tudo que é oficial, ou seja, ó, todo mundo já estava seguro que aquilo era testado, que era uma teoria já embasada. Para depois, no tempo, o jornalista dizer isso é tudo mentira, eu inventei, e todo mundo aqui divulgou. Ou seja, não temos tanta credibilidade assim, está difícil, a desinformação chegou a um nível absurdo. E aí entramos nas famílias do poder, o Conselho de Bilderberg, ou seja, quem são os grupos que estão por trás das organizações mundiais, aquela coisa toda, dos bancos, e que estão mandando no pedaço. E aí fomos abordar um pouco qual é a nossa pirâmide social hoje, né, de domínio, aquela pirâmide mesmo, e vimos que é igualzinha, sem tirar nem pôr, a pirâmide social do Egito. E aí, quando a gente vai falar de Egito, a gente começa a ver símbolos, a simbologia oculta, diversos símbolos do Egito, desde da própria pirâmide, do olho que tudo vê, do terceiro olho, dos obeliscos. Então eu comecei a ver, pô, todos os governos, Vaticano, se for, todo mundo está na moda ainda do Egito. Mas por que eles seguem isso até hoje? Então a gente foi avançando nesse quesito, tá? E aí falando sobre o país que não é religião, tá? Não confunda, o país chamado Vaticano. A gente começou a descortinar um pouquinho o que tem lá dentro, por que um lugar tão pequeno tem a soberania de Estado, o que é que eles escondem, por que essa coisa toda, por que essa roupagem de religião. E aí fomos, inclusive entramos sobre os senhores da guerra, como mostrei. Em uma semana tá Bush pai conversando com o Papa, daqui a pouco vai Saddam Hussein conversar com o Papa. Saddam Hussein? Por que Saddam Hussein está conversando com um líder católico? Eles estão negociando. Eles estavam, nesse momento, entrando para o conflito da Guerra do Golfo, no início da década de 90. E aí fomos abordando, assunto pra caramba. E aí, mais um pouquinho da apresentação lá, do local. Tivemos um intervalozinho e entramos na segunda parte da tarde, que foi a parte final. Onde aí, dessa imagem, por exemplo, até coloco aí o ex-ministro de Defesa do Canadá, onde ele coloca que nós estamos sendo visitados, pelo menos por mais de 80 espécies já catalogadas de civilizações extraterrestres. Gente, não é Rodrigo, o maluco da internet, está falando isso não. É um ex-ministro da Defesa, o cara que tinha nas mãos ali, o controle e o acesso às informações militares, etc. Já está um idoso, já está sem medo, está abrindo o bico, então preste atenção no que esses caras estão falando. E aí entramos um pouco na maçonaria. Vimos que essa representação, que toda a política, não só mundial como nacional, falei de viagens que eu tive aí no interior do Brasil, todas as cidades têm aqueles símbolos enormes na entrada. Então vimos que a maçonaria está completamente, essa irmandade, está controlando a nossa política, tá? E vimos a ligação que tem, simbólica e efetiva, da maçonaria com essas grandes famílias, as grandes controladoras das organizações mundiais, etc. E tal. Ou seja, de toda a economia, de todo o planeta. E aí abordei um pouquinho sobre o documentário chamado Data Limite, que é baseado em alguns relatos de Chico Xavier. Falamos um pouco sobre o homem Chico Xavier, um cara que, independente de você acreditar ou não em certas coisas, foi uma pessoa, um exemplo de humanismo, de ajuda, um cara que escreveu mais de 400 livros e não arrecadou um centavo e deslocou toda essa verba para ações sociais, obras de caridade, né, instituições sociais. E assim, pela primeira vez, ele manifesta um assunto envolvendo extraterrestres, envolvendo transição planetária e com possíveis datas. Então, eu não empreendo datas, mas chamou muita atenção e está batendo exatamente com o que está acontecendo. Então, abordamos um pouquinho e entramos, na verdade, pincelamos o assunto sincronicidade. Foi uma das coisas que até me comentaram, vocês vão ver numa avaliação que teve no final. Mas, pô, Rodrigo, só teve um assunto que eu não peguei bem, que foi rápido, foi sincronicidade. Realmente, passei rápido demais por ela. Recomendo assistirem o vídeo 1111. Mas a gente viu o seguinte, que o universo, de alguma forma, ele está chamando a sua atenção.
seja com algum símbolo, alguma coisa sutil que seja fora, diferente dessa percepção que a gente tem de rotina, de universo. E aí algumas coisas começaram a me chamar a atenção, estão chamando a atenção das pessoas ao mundo inteiro. E o interessante não é o como isso funciona, ou quem está por trás, ou o mecanismo, é o para quê dessa situação. E está levando as pessoas a descobrirem novos conhecimentos, a chegarem aqui, a abrir a mente. Poxa, eu nunca tinha pensado por isso, vamos conversar sobre isso. E isso é que eu acho positivo. E aí eu acho que essa é a ideia. Essas consciências que estão chamando a sua atenção querem justamente que você evolua, que você cresça. Falei um pouquinho também do caso Travis Walton, que é aquele que gerou o filme Fogo no Céu, aquele caso de abdução, que Hollywood passa aquela coisa de medo, terror, foi sequestrado por alienígenas. E a gente vai ver que a própria entrevista do Travis mostra uma outra realidade. Peraí, aquele ET que está me sequestrando, que está parecendo que é tão mal, quem sabe não seja assim, muito pelo contrário. Ele foi se aproximar de uma aeronave que estava lá na dela, ele foi lá, aquela coisa, né, a curiosidade matou o gato, nesse caso quase mata Travis. Travis chegou perto demais, tomou uma descarga elétrica, ficaram 5 dias com ele, tentando restaurar o organismo dele, conseguiram, devolveram o animalzinho, vamos dizer assim, para onde acharam, e ele seguiu em frente. Então ele começa a mostrar o seguinte, que na verdade ele foi salvo. Muito diferente daquela versão hollywoodiana que foi sequestrado para fazer experimentos científicos nele, tá? Então assim, uma abordagem bem interessante. E aí vemos a diferença de perspectivas, ou seja, o que a sociedade está sofrendo hoje? É o medo, né? Passam só medo, nos enfraquecendo, nos coagindo, e o que vai em contra isso é a nossa fé em nós mesmos, em vermos que somos mais, que não estamos sozinhos e que temos força para superar e vencer esse medo que é colocado para a gente. E aí falamos um pouco também sobre essa nova sociedade. É claro que são só rótulos, não dá para rotular assim, mas a gente falou um pouco sobre o que chamam de crianças e adultos índigos e cristais. Gente, índigo, baseado por esse tipo de rótulo, eu poderia me adequar ao índigo. O que seria um índigo? Aquela consciência que está nesse momento, nesse planeta hostil, barra pesada, nessa escola toda tumultuada, em plena transição, e aquela consciência que fala, poxa, isso aqui está errado. Eu não quero viver desse modo. Vamos viver diferente. Então ele vai preparando, ele vai aprendendo o errado, a observar o que está errado, para colocar uma ideia do que possa ser o diferente, o novo, e dar condições e estrutura para receber quem? Os cristais. Essas crianças, esses adultos que já estão vindo com a mente da próxima geração, já esperando, já vislumbrando uma sociedade mais justa, mais correta, mais avançada, e eles precisam muito do apoio dos índigos, pois eles já estão vibrando em uma outra vibe, outra energia, pensamento completamente diferente. Por exemplo, muitos cristais hoje em dia são rotulados de autistas, sabe? Porque eles têm um avanço muito alto mental, mas é um menino que fala pouco. Daqui a pouco o menino está até se comunicando lá de outra forma e estão rotulando ele ou querendo drogar ele, etc. Tal. Então, assim, não generalizando, mas mostramos que a galera que está chegando agora está chegando trazendo muito conhecimento novo e nesse momento que estamos vão ser consciências e mentes bem importantes aqui. E aí vemos aquelas grandes conclusões. Tá, a gente fala muito sobre transição planetária, tá mudando, e depois? Independente do que aconteça. E depois? O que você vai querer? Imagina que vai acontecer. E agora? O que vai rolar? Né? Como será definida a raça humana? Vai ser extinta? Vai continuar aqui? Vai se multiplicar? Vai para outros lugares? Vai conviver com outros povos, etc. Então a gente conversou um pouco sobre isso. E mostramos um pouco que o bem ele tem diversas faces. Ou seja, não se prendam a culturas, não se prendam a formas. Ela pode se apresentar bem diferente. Então, a gente desmistificou aquela coisa do bem assim, pacata, sabe? Toma um tapa da outra face. Gente, não interpreta as coisas assim, não. Jesus, por exemplo, nessa questão das faces, ele não quis dizer que você tem que ser um pacato só para apanhar o resto da vida, não. Muito pelo contrário. O cara entrou com o chicote dando chicotado em todo mundo dentro de um templo. Botou todo mundo para correr. Ou seja, o cara tinha pulso, o cara foi um modelo enérgico. E eu acho que todo mundo que
procura o caminho do equilíbrio, da justiça, bote o termo justo. Bem é justiça. Bem não é otário. E foi justamente essa posição que eu mostrei. Então, se você é do bem e por algum motivo, uma necessidade, você precisa bater, você precisa atirar, você vai fazer. Buscando equilíbrio, buscando justiça. Mas nunca sendo um coagido, um pacato e só sendo submisso a essa monstruosidade que a gente está recebendo hoje na nossa sociedade. E aí a turma da tarde, uma foto aí da galera toda. Engraçado, na hora da foto fizeram assim, só para ironizar aquela simbologia da maçonaria, dos poderosos, aí foi uma brincadeira, a galera bem descontraída, bem alto astral. E aí, mais apresentações, e eu botei uma simpática careca do meu amigo aqui, que eu vou aproveitar agora a falar dele, e agradecer demais, gente, aos presentes que eu ganhei lá do meu amigo Hélio, da esposa dele, minha amiga Silvia, pessoas muito simpáticas, sabe, demonstraram bastante conteúdo. E aí ganhei aqui alguns livros, um livro falando sobre sonhos, bem interessante, um mundo dentro de um mundo. Então, fala um pouco sobre civilizações intraterrenas, sobre algumas civilizações que existem aqui no interior do planeta, seja em nossa densidade ou em outras. Aqui, ó, retiros intraterrenos. Não vi ainda tudo, tá? Estou começando pelo livro dos sonhos. Aqui um glossário esotérico, ou seja, com muito carinho, e recebi aqui de bom grado. Tenho certeza que eu vou dar uma conferida, vou ler. E muito obrigado mesmo ao presente de todos vocês, tá? E aí, pronto, falando um pouco daqueles intervalos que tivemos de manhã e no final, olha aí, gente, que delícia, cupcake de brigadeiro branco, umas bolachinhas, tinha uma bolachinha parecendo um tetraedro, um triângulo, deliciosa, um cafezinho, uma aguinha, etc tal. Aí, ó, personalizado, viu? A Paulinha, que fez os cupcakes, botou ali, ó, Ciência Universalista. Ficou ótimo, o pessoal adorou, sobrou, ou seja, tinha a vontade. E depois dos nossos lanches, tivemos aí a apresentação do nosso grande amigo e colaborador, Tiago, mais famoso, mais conhecido como Bolinho. Então, ele representou o GAS, que é o Grupo de Astrônomos Amadores de Salvador. Então, ele falou um pouquinho, mostrou que para você ser astrônomo, curtir o espaço, não precisa ser rico, comprar super telescópios. Ele mostrou que com poucos recursos já dá para começar a contemplar. E apresentou também um pouquinho de algumas imagens, alguns trabalhos que ele e o grupo, né, realizou. Então, aí a apresentação dele, mostrando algumas imagens. Uma embaixo, por exemplo, ele está mostrando as Pleiades, né, a constelação das Pleiades. Aí foi uma parte que ele mostrou umas fotos, que essas fotos estão comigo, que é de um amigo meu, que na década de 90 ele tirou, ou seja, esquece Photoshop, tá? É uma pessoa de inteira confiança, uma foto tirada por ele e pelo pai. Detalhe, nessa foto aqui, nessa mais próxima aqui da minha mão, não só ele, o prédio inteiro, a rua inteira, presenciou esse objeto com essa forma bem definida, certo? Era bem grande isso no céu. Muita gente viu, isso passou muito tempo nesse mesmo local. E dias antes o pai tirou uma foto ali onde tinham 7 objetos no céu. Essas fotos aconteceram aqui em Salvador mesmo, tá? Então a gente mostrou um pouquinho para mostrar aquela coisa. Eu gosto muito de todos os assuntos. Já fui muito naquela onda da ufologia. Só que hoje eu fico pensando, poxa, vamos fazer uma vigília, ir pro mato, para ver se a gente vê uma luzinha, indo para lá e para cá e pisca pra gente. Gente, particularmente, não sei se ia mudar alguma coisa para mim. Eu ia ver uma luz dessa, é legal, realmente, tudo indica que é um espaçonave ali. Mas não ia mudar nada. Certo? Eu acho que a gente pode adquirir essa consciência, assim, ter que ver. Respeito a todos os ufólogos, a todo mundo que curte isso. Mas o que mostrou é o seguinte, que as informações estão aí. Estão acessíveis a todo mundo, tá? Em todos os lugares. Isso não é coisa dos Estados Unidos. E aí, por exemplo, mais umas fotos feitas pelos próprios componentes do GAS, tá? Do grupo de astrônomos aqui de Salvador, amadores. Aí, por exemplo, o Big Planeta, o maior planeta do nosso sistema solar, que é Júpiter. Olha que foto fantástica, bem nítida, né? Dá para ver bem os detalhes do planeta.
Aí temos Júpiter, Saturno, olha o Marte. Marte dá para ver até as geleiras lá nos polos, que agora a gente está sabendo que o planeta tem água, né? Mas que não, você já está vendo aí bastante gelo, né? Seja de água, metano, o que for, mas já chama atenção. Então, olha, gente, como telescópios, vamos dizer, amadores, já conseguem fazer fotos bem, bem interessantes. Aí ele apresentou para a gente a galáxia do Catavento, foto fantástica. Olha aí, o Senhor dos Anéis, Saturno, olha que incrível, dá para ver aí, ó, essa região entre os anéis chamada região de Cassini. Aí ele explicou tudo direitinho lá pra gente, como é que se faz para chegar a uma foto dessa. Essa foto que eu achei muito bem feita, que foi uma foto feita por uma pessoa, e Tiago fez um trabalho digital para realçar. E aí a constelação das Pleiades, gente. Vocês não fazem ideia de como tem gente aí nesse lugar. Inclusive dizem que a nossa herança vem de algumas regiões dessa constelação. Tem muita civilização narrada, oriunda dessas estrelas, sejam Alcione ou de diversas estrelas que fazem, que compõem 6, 7, sei lá, dessa constelação. Então tem muita gente aí. Pena que a gente não pode olhar, né? Só dar tchau de longe, mas tenho certeza disso. Essa foto eu achei fantástica. Olha, gente, isso aí não é uma montagem, isso é uma foto real. Só que para se chegar a uma foto dessa, o que é feito? Uma câmera mais sofisticada, ela abre seu obturador e fica recebendo luz. Quando você tira uma foto, o obturador da máquina, ele abre, capta a luz e ele fecha rapidamente. Tá? Por quê? Alguém correndo tem que ser o mais rápido possível, porque se ele demorar um pouquinho, tudo que está em movimento termina borrando. Mas para o caso de céu profundo, para uma foto dessa, não, você tem que deixar uma exposição um tempo maior para absorver o máximo de luz possível e ter essa nitidez. E o que eu achei interessante, gente? Quando a gente olha para o céu, quer dizer, se é que você olha para o céu, a gente vê aquele negócio preto. Parece que tem uma luna preta lá em cima, com os furinhos, né, que são estrelas. Mas quando você consegue parar, filtrar aquela luz e observar bem, você vai ver que você está no cosmos. Estamos numa bolinha voando nesse infinito. Olhando aí, ó, essa região que você está vendo aí, esse meio mais luminoso, é o centro da nossa galáxia. Estamos numa beirada, num braço dessa grande Via Láctea. Então isso aí mostra aonde é a nossa casa. A nossa casa não é o planeta, é aí, nessa imensidão, é no infinito. Então eu acho legal esse trabalho do gás, que é justamente aproximar a gente ao infinito. Achei fantástica essa imagem aí. E agora, para finalizar, é o seguinte, no final eu passei um questionário, que devido àqueles transtornos, contratempos, como teve lá da energia, eu ia passar um questionário no início e a gente ia debater no final. Mas terminei passando no final e debatendo no final mesmo, tá? Para responder em 10 minutos só, ou seja, tinha que ser algo da sua intuição, o que já está ali. Leu, responde. Não tem resposta certa. E aí o pessoal aí, ó, parecendo um concurso público, ó, todo mundo fazendo vestibular, prova, respondendo as questões, todo mundo entrou, participou, achei bem bacana isso. E quais foram essas perguntas? Estou colocando aí para vocês. Foram só 10 perguntas, tá? 1 minuto para cada pergunta. Primeira pergunta, você acredita em Deus? O que seria Deus? Já vou aproveitar e falar um pouco sobre as respostas. Aqui, por exemplo, ó, eu estou aqui na minha mão, ó, os questionários de praticamente todo mundo, né, que me entregou, e eu pude fazer uma análise. E achei interessante essa pergunta, se você acredita em Deus. Algumas pessoas disseram que sim, outras disseram que não. E o que seria Deus? Uns disseram, cara, não sei, não lembro. Tiveram várias respostas. Outros disseram que é a causa primária de todas as coisas, etc. Então, assim, de uma forma ou de outra, o que cada um transmitiu é que existe muita inteligência nisso tudo. Mas que nessa ideia, nessa concepção da palavra Deus, que uns acreditam, outros não. Como o universo foi criado? Algumas pessoas disseram, não lembro. Umas colocaram, boom, uma alusão a Big Bang. E outras colocaram que era uma obra dessa inteligência, dessa energia que criou tudo. Ou seja, essas perguntas iniciais, elas tiveram vertentes bem diferentes. O que você é? Aí tiveram várias, mas basicamente a maioria colocou que nós somos consciências. Consciências agora aqui, nesse estado.
Estamos sozinhos no universo? Essa foi unânime. Não. Uns disseram, nunca estivemos sós. Ou absolutamente não. Então, todos defenderam que a vida ela é múltipla nesse grande, infinito universo. Como o ser humano começou a existir na Terra? Essa foi interessante. Essa eu achava que ia ter muita divergência. E praticamente 100% das pessoas apontaram que o ser humano, ou seja, que essa carcaça que a gente veste hoje, ela veio trazida ao planeta Terra oriunda de outras partes do universo. E houveram, a gente vê na evolução humana, que não veio do macaco, tá? Mas que é aquela raça primitiva humana, todo mundo colocou que nós, de uma forma ou de outra, já recebemos, já houveram hibridizações, já houve enxertos, já houve intervenção de outros DNAs, de outras civilizações como o nosso, para mudar a nossa estrutura até o que a gente é hoje. E aí eu coloquei aqui, você quer ser bem sucedido? Se sim, o que quer? Hoje eu achei fantástico, me disseram, não preciso de nada, já sou bem sucedido. Outros disseram, sim, eu quero paz, quero consciência, e ninguém que estava presente ali levou isso para o lado material, quero ganhar, ter um novo emprego, nada disso. Você é livre? Algumas pessoas disseram que sim, mas não estão percebendo ser. Outras disseram que não somos livres, que somos escravos do sistema, etc. E elas disseram que sim, somos livres sim, e que estamos aqui por nossas escolhas. Pergunta 8. Já ouviu falar em transição planetária? Se sim, o que seria? A maior parte diz que sim, que já ouviu falar e que seria uma grande mudança, não só do planeta, como de nós mesmos, do nosso interior e da sociedade. 9. O que acontecerá com você após a morte? Essa foi legal. Uns disseram, cara, não sei ainda. Outros disseram, não lembro, né? Outros disseram, espero que aconteça coisa boa. E aí, uma boa parte colocou. O que vai acontecer é que nossa consciência vai sair dessa densidade e vai iniciar novas experiências em outros locais, em outras dimensões, etc. E o que você precisa para ser mais feliz? A última pergunta. Boa parte do pessoal disse que não precisa de nada, que já é feliz. Outros que precisam de mais paz, de mais união. Uns colocaram que não tem como ser feliz nesse planeta, vendo tanta desgraça, tanta mazela e tanta coisa errada à sua volta. Né? Então ele precisaria de ver um ambiente melhor para se sentir mais feliz. Então tivemos algumas respostas bem interessantes. Então fica aí para vocês agora, qual é a resposta de vocês? Comentem aqui nesse vídeo, respondam essas perguntas para vocês mesmos, vai ser bem interessante. Dá uma pausa aqui nesse vídeo, agora, aproveita e pausa, vou ficar parado. Pausou? Pronto, já copiou as perguntas? Leva isso para o pessoal, leva isso para a sua faculdade, conversa sobre isso. Você vê que são perguntas que parecem ser simples, mas que todo mundo dá uma travada. E aí, 1000 faces do bem. Coloquei diversas figuras, diversas formas, diversas imagens, para mostrar o seguinte, gente, o bem não é só gente, seres humanos, todos bonitões lá com manto branco e andando assim, não. Nós temos diversas, infinitas possibilidades de apresentações de consciências, então elas podem ser rotuladas de extraterrestres, de indígenas, de negros, brancos, qualquer etnia, de humanos, intraterrenos, o que for, de espíritos, todos são consciências, todos somos o mesmo elemento em diversas densidades e realidades, em diversas dimensões, em diversas fases e experiências diferentes. E, gente, mais uma vez, valeu. Foi isso que eu queria ter passado. Queria dizer que agradecer a todos que puderam estar presentes no simpósio. Foi um momento muito especial. Foi o primeiro momento presencial que eu tive, né, com vocês. Queria agradecer aqui também o retorno que vocês estão passando aqui pelo YouTube, nos comentários, lá no Facebook. Também passei um feedback, uma avaliação do seminário no final daquele questionário, que algumas pessoas, a maior parte das pessoas, né, fizeram críticas sobre o simpósio. E eu queria comentar o seguinte, algumas pessoas comentaram que ficou tempo no final pequeno para ter aquele bate-boca, né, aquele debate. Realmente, foi tanto assunto que eu queria pincelar, passar para vocês, que realmente não ficou tanto tempo para a gente fazer aquela mesa redonda e ficar conversando ou integrando mais.
Mas tá aí, fica o convite para a gente se encontrar de novo, para a gente ter esse encontro mesmo, até informal, até um lugar público, uma praia que for, para a gente sentar e conversar realmente, trocar essa ideia, que é bem legal, que tem acontecido com alguns integrantes no WhatsApp. Outra crítica também que passaram, deixa eu lembrar aqui, deixa eu fazer uma pesquinha. De uma maneira geral, a crítica foi positiva, agradeço a todos vocês. Dentro de uma crítica positiva, destacaram aquela fluência entre os slides, entre os assuntos, que não tem aquelas quebradas, e que isso eu acho interessante. Poxa, que bom, realmente esse é o nosso objetivo. Teve uma pessoa aqui que falou assim, poxa, eu gostei muito, só que achei muito conteúdo para um dia só. Concordo plenamente. E aí faço um convite a devagarzinho, assistindo os vídeos aqui do canal, né? Seguindo de preferência, aquela sequência da playlist de treinamento, que vocês vão ver que coisas que a gente passa às vezes 1 hora falando, eu tive que colocar em 10 minutos. Tá, e teve mais uma coisa que eu queria abordar aqui para vocês. De uma maneira geral, críticas, elogios, bastantes, agradeço. E teve duas coisas. Uma pessoa me questionou, poxa, Rodrigo, vou te dar um feedback, só acho que seus vídeos muito longos. Falei, poxa, eu concordo plenamente. Numa visão comercial, numa visão até funcional do YouTube, recomendado até vídeos de 15 minutos, tá? Só que é o seguinte, minha intenção era passar justamente esse link entre as informações. Porque se eu passar as informações soltas, você vai ver um vídeo de ufologia. Você vai ver um vídeo, esse vídeo eu acho que é coisa de espiritualista. Se eu passar informação isolada, vai parecer coisa de geografia. E eu não queria isso. Eu queria justamente mostrar essa amarração. E tem certos conteúdos que, para eu abordar de uma maneira mais simples para vocês, eu preciso trazer essa linha de pensamento até colocar a conclusão daquele assunto pautado. E isso requer tempo, tá? Então, realmente, levamos 40, 50 minutos, 1 hora, que era o meu objetivo de fechar esse treinamento. A partir daí, como eu vou divulgar em breve, vamos entrar numa nova fase. Esporadicamente, teremos vídeos um pouco maiores, com assuntos mais complexos, mas teremos a sessão de curtas. Então, vou ter os curtas da Ciência Universalista, que são aqueles vídeos rápidos, de 5 minutos, 2 minutos, o que for, respondendo principalmente perguntas que eu já tenho catalogado de vocês fizeram no YouTube, fizeram no Facebook. Gente, eu não esqueci de ninguém. Está demorando um pouquinho de responder algumas perguntas através de vídeo, mas é justamente para chegar nessa segunda etapa do projeto da gente, tá? E é isso. E no mais, estamos no Facebook, Ciência Universalista, tá? Então, espero vocês lá, que lá a gente consegue atualizar mais informações, trocar, bater um papo. Curtam aqui, se inscrevam aqui no YouTube, que vocês podem estar fazendo comentários e recebendo de primeira mão os nossos lançamentos. E quem quiser participar do grupo da Ciência Universalista no WhatsApp, manda para mim pelo Facebook, ou pelo inbox, o que for, o seu telefone, que eu adiciono aqui e a gente troca ideia. É um pessoal bem bacana, um pessoal bem legal. E a gente dá muita risada, a gente troca muita informação, referências de vídeos, etc. Bem interessante, tá? E a viagem do conhecimento sempre continua, tá? Demorei um pouquinho, a nossa sobrevivência tá difícil, a rotina tá puxada, mas sempre que a gente pode, a gente tá aqui conversando um pouco. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela motivação e apoio de todos. E a gente se vê em breve no próximo vídeo e, se Deus quiser, no próximo encontro também, tá? Seja aqui ou onde o universo nos levar. Então, um grande abraço a todos, um abraço e sinceras palavras do seu amigo Rodrigo, tá? Tchau, tchau, gente.